contas, a Lava Jato acabou ou não acabou? Sim, porque a gente paga até de mentiroso, né? Se disser que a Lava Jato acabou e o pessoal lá, não, mas os procuradores estão dizendo que a Lava Jato não acabou. Na prática, a equipe que estava tratando do Paraná foi dissolvida. Aquela equipe que estava Curitiba, Paraná, desenvolvendo todo o processo da Lava Jato, esta foi dissolvida. Ela não está mais responsável pela Lava Jato. Agora, estão dizendo assim, ela vai ser um projeto maior, uma coisa nesse sentido. Quem está organizando esse processo de remodelamento da Lava Jato é a ABIN, tá? E a organização da ABIN cabe à Presidência da República, tá? Então, aí a gente já percebe alguma diferença no processo. Existe como desarticular uma investigação? Existe, é só colocar na mão de pessoas que estejam ligadas diretamente ao governo. O nosso presidente da República tem interesse específico nessa situação, né? Tira da mão de uma pessoa, coloca na mão de outra e tu vai ver se um documento é tratado do mesmo modo. Quem já trabalhou ou trabalha em alguma repartição, alguma coisa assim, não precisa nem ser pública, né? Tu pega o mesmo documento, coloca na mão de funcionários diferentes para tu ver como é que vai se comportar o mesmo documento, a mesma situação. Se vai ter o mesmo tratamento. Vai depender da capacidade do profissional, se ele é ou não profissional, se ele é amador ou profissional. Vai depender da boa vontade do trabalho dele. Claro que as entidades privadas, elas trabalham muito melhor com mérito do que as entidades públicas. As entidades públicas levam com a barriga. Levam com a barriga qualquer projeto, né? Qualquer discussão. Elas não estão com pressa, porque a tua vida privada não importa para eles. Importa que eles tenham um serviço, né? E que eles façam aquilo no tempo deles, no tempo que eles quiserem fazer, na boa vontade deles, né? Não importa se eles estão... Se eles quiserem agilizar, ou se tu der algum jeitinho de resolver a situação, eles fazem isso da noite pro dia. Agora, se não, pode fazer aniversário lá, o papel pode até se perder num arquivo sexto, né? Acontece, é bem comum acontecer esse tipo de coisa. E aí, os combates à corrupção? Como é que funciona? Tá andando, tá lá, tá no trâmite, não é assim, mas não tenha pressa. Terá pressa se for contra os adversários. Se for contra a favor dos aliados, pode ter o tempo que for necessário para aquilo ser engavetado, esquecido pela população, ninguém vai lembrar que aquilo existe. É assim que funciona. E aí vocês estão dizendo que não acabou a Lava Jato. A única certeza que eu tenho é que houve um desmantelamento de estrutura. É a única certeza que eu tenho. A única certeza que eu tenho é que existe uma situação que favorece hoje ao governo federal esse desmantelamento de estrutura. É a única certeza que eu tenho. E daí dizer que não houve desmantelamento da Lava Jato, ou que não houve o fim da Lava Jato na sua estrutura como ela é, eu não posso dizer que não houve. Porque o que aconteceu foi exatamente isso. O que aconteceu foi o rompimento de uma base que estava dando certo. Para quê? Qual o motivo? Diz, não acabou a Lava Jato, não acabou a Lava Jato. Eles vão falar veementemente isso, e por isso as pessoas não foram nas manifestações. Por isso as pessoas estão ainda aguardando alguma coisa. Para elas, a Lava Jato continua, ela simplesmente mudou o formato. E, segundo foi constado, mudou para melhor, porque agora vai ser um projeto nacional, não vai ser só de um estado. E diga, o que muda de fato em
tu dividir para conquistar. Tu vai ter uma maior amplitude nos estados, ou seja, o Paraná vai cuidar só das questões do Paraná, o Rio Grande do Sul só das questões do Rio Grande do Sul, e um grupo nacional vai coordenar tudo isso. E onde é que fica esse grupo nacional? Nas mãos de quem ele vai ficar? Pois é. Lá em Curitiba as coisas estavam acontecendo de forma nacional. Todos os estados estavam remetendo para Curitiba. Só porque estava fora de Brasília não quer dizer que não estivesse funcionando. Foi o único estado brasileiro que trabalhou essa questão de combate à corrupção e acabou concentrando ali toda a força-tarefa. Aí o pessoal vai dizer assim, mas o local não era para ser ali. Pô, mas foi ali que começou o negócio, foi ali que começou o trabalho. E tirar dali, para quê? Qual vantagem? A quem interessa? Então vocês podem pensar assim, não acabou a Lava Jato. Tudo bem, tudo bem. Não acabou a Lava Jato, por enquanto. Só que o primeiro passo para acabar em definitivo, fisicamente, com a Lava Jato, foi dado. E as estruturas de poder, elas não vão favorecer hoje o combate à corrupção nos estados. Porque se tivesse feito isso, se fosse para fazer isso, já tinham feito. Eles já tinham feito isso em todos os estados brasileiros, não só no Paraná. Já tinham feito isso em Brasília e já tinham coordenado isso nacionalmente. Então por que não aconteceu? Qual o motivo de não ter acontecido? Havia interesse disso? O único grupo do Brasil que estava funcionando era o do Paraná, o de Curitiba. E aí desmantelaram ele. Dividir para conquistar. E não acabou a Lava Jato. Né? Agora, eu já fui acusado até de não saber o que está falando, de fazer, de ser infiltrado, de ser de esquerda, de fazer conversa para boi dormir, ou para tolos, para idiotas, para burros, porque eu estava falando esse tipo de coisa. E o tempo é amigo da verdade. A realidade é, o nosso país estava funcionando com a atual estrutura da Lava Jato. E não existe garantia de que vá continuar funcionando. Sabe o que existe de garantia? É resultado. A atual estrutura da Lava Jato emitia resultados. Houveram pessoas presas, houveram pessoas investigadas, estavam para acontecer às vésperas da declaração do juiz Sérgio Moro de se Lula era inocente ou culpado. E o que acontece? Vai continuar o juiz Sérgio Moro investigando o Luiz Inácio Lula da Silva e ele que vai ter que emitir essa situação? Porque se foi retirado de Curitiba, por que Sérgio Moro precisa continuar com essa situação? Agora vai para o estado do Lula, São Paulo, né? Porque foi desmembrado. Então a parte que cabe a Lula vai para o estado dele. E se vai para o estado dele, pode significar que lá os juízes estejam comprometidos. Qual é a garantia que os juízes de São Paulo vão fazer o que não fizeram até agora? Que os delegados, as pessoas do estado de São Paulo, que deveriam ter feito o dever de casa já há muito tempo, de combate à corrupção, por que não fizeram então até agora? Porque estava tudo só nas mãos de Curitiba? Era isso? Mas digamos assim, então, pode ser, eu tô mentindo para vocês, tô enganando vocês, tô fazendo tudo isso por promoção pessoal. Mas vamos considerar essa possibilidade. Há exatos 7 anos atrás, eu estava num programa de rádio do radialista Tino Moraes aqui em Porto Alegre,
falando... Isso foi o Facebook que acabou mandando aquelas memórias de 7 anos atrás, e eu acabei verificando isso. Que eu estava num programa de rádio, e eu me lembro muito bem desse programa de rádio, porque foi a primeira vez que eu expus na mídia o fato de que Dilma Rousseff ganharia provavelmente aquelas eleições, e que se ela ganhasse, se fosse confirmado isso, que comprometeria todo o Tribunal Superior Eleitoral e Supremo Tribunal Federal, com indicações por parte dela, que o PT ganharia a maioria de juízes no judiciário, com isso faria o aparelhamento ideológico do setor judiciário, que isso poderia trazer comprometimentos sérios para o combate à corrupção no Brasil. Pois é, por que eu vou falar a verdade para vocês, né? O que eu ganho com isso, né? Só que há 7 anos atrás eu estava dizendo uma coisa que aconteceu. Eu não tenho bola de cristal. Eu não sou dono da verdade, sou amigo dela. A situação hoje pode não estar configurada de fato. A Lava Jato, na prática, ela existe ainda. No direito, ela pode até existir. Mas a realidade dos fatos é que a Lava Jato já acabou. É uma questão de detalhe, porque tudo é uma questão de resultados. Tem que ser eficiente. Eficiente é fazer algo da melhor forma possível. E ser eficaz. Fazer esse algo melhor possível no menor tempo possível. É o que se chama de probidade. É a probidade administrativa. Tu ser célere, ser ético nas questões. A Lava Jato até então era. Qual é a garantia do doravante que nós teremos iguais ou melhores resultados? No momento que houver melhor resultado do que aqueles que nós estávamos tendo, no momento que Lula for preso, que Michel Temer sair do poder e for preso, no momento que nós não tivermos uma eleição direta para trazer Lula à presidência da República antes do pleito de 2018, no momento que nós tivermos celeridade nas eleições, que as eleições não sejam conduzidas por alguém que favorece a corrupção, como acontece hoje com Gilmar Mendes, no momento que nós tivermos tudo isso, nós podemos conversar que a Lava Jato não acabou e que ela melhorou. E aí eu posso estar enganado. Mas a tendência, o cenário hoje é da extinção da Lava Jato. Hoje o cenário é extinção da Lava Jato. A realidade hoje é a Lava Jato acabou. Vocês podem não ter este conceito, mas acabou. Se ela for melhorada, aperfeiçoada e trazer resultados iguais ou melhores nesse novo modelo, iguais ou melhores àquele que estava antes, aí eu posso até calar minha boca. Aí eu posso voltar atrás e pedir desculpa para vocês, porque eu não sou dono da verdade. Mas hoje, nos meus conceitos, a Lava Jato acabou. É claro que o povo não está percebendo isso ainda e por isso não foi se manifestar nas ruas. Óbvio, né? A imprensa está dizendo que a Lava Jato não acabou, o Antônio está dizendo que a Lava Jato acabou. Pois é, mas a lógica toda diz para mim que a Lava Jato acabou. Os próprios procuradores, juízes, as próprias pessoas ligadas à Lava Jato estão declarando isso. Claro que tem um que o outro que diz o contrário, mas são aqueles que estão sendo favorecidos pelo processo. E claro, os fakes estão dizendo que a Lava Jato não acabou. Porque para eles, é claro, é interessante que não tenha, que as pessoas não se manifestem, não protestem contra o desmantelamento da equipe da Lava Jato.
que aí, ah não, a Lava Jato não acabou, tá tudo igual, tá tudo normal. Não é verdade. Houve mudanças significativas, sérias, e que promovem o descaminho e o esvaziamento das estruturas. Então, enquanto não houver algo que prove o contrário, houve o esfacelamento do processo. Os resultados vão dizer se realmente houve ou não o esfacelamento da Lava Jato. Em princípio, houve. Em princípio, houve. Os resultados forem eficientes e eficazes, forem céleres, forem rápidos, né? Forem qualificados, probos, honestos, né? Se isso acontecer, aí a gente pode até repensar essa questão. Mas em princípio acabou a Lava Jato. E as pessoas estão achando que não aconteceu nada. Porque foi criada uma imagem social de que não, a coisa cresceu, a coisa melhorou. O fato é, Sérgio Moro talvez não tenha mais necessidade de trabalhar com a questão de Lula. Tiraram dele. Pode ter ido para São Paulo. Porque houve o desmantelamento dessa questão. Agora, os advogados de Lula, olha, não precisa mais ficar em Curitiba porque a Lava Jato não está mais em Curitiba. Então retira da mão de Moro e passa para um outro juiz qualquer. O processo de Lula. E aí o herói nacional, o Sérgio Moro, não tem mais motivo de trabalhar essa questão. E vocês acham que não acabou a Lava Jato? Basta um pedido dos advogados de Lula para retirar a investigação do Sérgio Moro, porque não está mais em Curitiba essa questão. O apartamento é em Atibaia. O sítio Atibaia. Apartamento em Guarujá. Os dois são em São Paulo. Não são em Curitiba. Não é no Paraná. Vocês estão entendendo? É difícil entender isso? É tão complicado entender essa situação? Não precisa mais ficar na mão do Moro. Basta os advogados solicitarem. Eles têm as 80 testemunhas que o Moro tem que fazer a avaliação. Mas isso aí foi só para ganhar tempo. Agora joga isso para São Paulo, tira da mão do Moro, coloca na mão de um outro juiz. E esse outro juiz, como é que vai se comportar? Vai ter as mesmas avaliações que o juiz Sérgio Moro? Em São Paulo? Terra do Lula? Terra do PT? Onde é que está a isenção neste momento? Pois é, né? Eu não gosto de dizer que as pessoas são isso ou aquilo ou aquele outro. Não gosto, sinceramente não gosto. Mas às vezes as pessoas, elas dão muitos indícios de que levam vantagem, se promovem acima de qualquer coisa. As pessoas que estão agindo de forma radical, os movimentos estão agindo de forma radical hoje, forçando a gente a acreditar que as coisas estão ou muito bem ou muito mal, elas acabam induzindo a gente para um lado ou para o outro. O que eu estou fazendo é fazendo vocês pensarem, refletirem sobre a situação. A impressão que eu tenho como técnico é: houve o esfacelamento de um processo de combate à corrupção. E isso não é bom. Isso não é bom para ninguém, para o Brasil inteiro. Porque nós precisamos corrigir o país, precisamos arrumar o país para poder ter democracia no país. Hoje nós não temos, hoje nós temos uma diafamenoscracia, nós temos os estados, os governos legislativo, executivo e judiciário corrompidos. Há falhas no processo e essas falhas são danosas à própria democracia, à própria república. E isso prejudica o Brasil, o crescimento do Brasil.
Se eu não entendesse dessa maneira, eu não estava afirmando isso com tanta veemência no meu canal. Porque é perigoso até a gente falar esse tipo de coisa. É algo que a gente sofre ameaça, a gente sofre ataque, é censurado. E existe censura sim hoje no Brasil. E tudo isso em prejuízo individual. A gente falar esse tipo de coisa, a gente é desacreditado, inclusive, como técnico, como profissional. Então eu não tenho vantagem nenhuma nesse aspecto, até pelo contrário, eu tenho desvantagens. Né? Mas quem é que está me acusando, quem é que está me atacando? São outros profissionais ou são pessoas leigas do tema que simplesmente estão fazendo palavras de ordem, palavras de guerra ou violência a respeito disso? Porque se tu não quiser pensar, não fizer força nenhuma para pensar, não quiser acreditar em nada e ainda quiser ser radical de um extremo ou outro, quem é que ganha com isso? É a sociedade? O que eu estou tentando mostrar é o combate à corrupção está comprometido. E a Lava Jato, neste momento, está comprometida. Neste momento. Enquanto não provarem ao contrário do que eu estou falando, a Lava Jato foi extinta. A estrutura atual da Lava Jato foi extinta. E é isso que eu estou me referindo. A Lava Jato foi extinta. Tá? Agora, esta nova versão da Lava Jato vai funcionar? Só o tempo vai dizer. Só o tempo. Em princípio, eu não tenho garantia alguma disso. A extinção da Lava Jato foi decretada. A nova Lava Jato, que começa a partir de agora, sem o Sérgio Moro, sem Curitiba, sem o Paraná, sem as estruturas que estavam lá, sem aquele grupo que estava fazendo aquele trabalho tão bem feito, esta nova Lava Jato vai funcionar com a palavra esse novo sistema. É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.